A gente inicia com função quadrática ou função polimonial do segundo grau, representado nos gráficos de polinômios, com cavidades e parábolas, onde a de x ao quadrado mais b de x mais c é a função, podendo ser positiva ou negativa. O delta tem uma representação diferente, pode ser positivo, negativo ou simplesmente nulo. Por quê? Porque se um resultado der zero, vai virar constante ou nulo. Essa representação é reconhecida por infinitos meios, por prática de uma função, para localização no plano cartesiano, utilizando para analisar as funções quadráticas, identificando os eixos das parábolas, relacionar as parábolas e as suas concavidades de acordo com o sinal, se o coeficiente é elevado ao quadrado ou não, se achar o ponto máximo e mínimo da função, analisar o mínimo ponto e o máximo ponto da função quadrática. Veja aí essa parábola. Eu coloquei uma parábola para vocês aí, ó. Se vocês analisá-la, é do mesmo jeito da função afim. A diferença é que essa a gente vai fazer por substituição e encontrar. Veja, temos parábolas no plano cartesiano. Parábola com eixo em 2 pontos, para cima e para baixo. Parábola que toca em um só ponto do eixo. Veja, ela pode ser para cima, positivamente, ou para baixo, negativamente. Se as coordenadas forem negativas, crescendo, decrescente ou crescendo, certo? Veja, a parábola corta o eixo X. Veja a disposição, ele cortou o X, mas veja a primeira e veja a segunda, nenhum corta o ponto zero. Ele, numa extremidade vertical, não toca a horizontal, nem a horizontal toca a vertical. Veja como é fácil entender os sinais discriminados da concavidade. Coloquei todos eles aí, maior que zero, menor que zero, igual a zero. Matematicamente, isto é uma ciência da qual não sabemos o que estamos falando, nem o que estamos falando se é verdade. Em frase dita pelo britânico Russell, em 1872, até hoje, em 1970, ganhou o recorde e o prêmio Nobel da literatura desde 1950. Por quê? Porque a matemática é um pouquinho complexa, mas se a gente jogar na realidade, a gente tem ela como uma colocação. Veja só, veja esse primeiro caso aí. É um gráfico de função da equação do primeiro grau, certo? Onde a curva aberta é chamada de parábolas. Considerando a função da seguinte grau, definido f de x é igual a A de x ao quadrado mais b de x mais c, que a gente tem conhecida como equação do segundo grau, tendo A diferente de zero. Seguindo essas coordenadas, a gente tem a equação, nela a gente tem os positivos e os negativos. Quando a gente tira delta, a gente pode ter 3 posições, né? Negativo, positivo e nulo. Essas 3 posições são do delta. Veja esse primeiro caso. O primeiro caso ficou mais na pontinha de cá e o segundo ficou no meio. Primeiro caso, se delta for um gráfico de segundo grau que intersegue o eixo da abscissa em 2 pontos distintos. Veja que ele é em 2 pontos distintos. Ele está para cima. Aí, segundo caso aí.
Quando delta é igual a zero, o gráfico da função do grau intercede o eixo da abscissa em um único ponto. Veja que ele só toca ali, ó. Tocou e voltou. Simplesmente. No terceiro caso, o gráfico da função do segundo grau não intercede nenhum ponto, nenhum eixo da abscissa. Por ele não interceder, ele não toca em nenhum canto do plano X. Veja o segundo caso agora. O gráfico do segundo grau intercepta os dois pontos. Mas veja que é os dois pontos para baixo. A coordenada dele começa em cima e termina embaixo. Ele intercede para baixo. O segundo caso, aqui ó, nesse segundo caso aqui ó, nesse segundo caso aqui, ele tem a situação, aqui ó, nesse segundo caso, ele tem uma situação aonde ele toca X, sim, mas ele tem X e X duas linhas. Ele toca em um ponto para baixo. E no terceiro caso, ao contrário do primeiro, ele não toca do mesmo jeito. Se você observar, é o inverso do primeiro caso para o segundo caso, sendo que uma está crescente e a outra está decrescente. Se você comparar um ao outro, você vai observar aí a diferença deles, certo? Quando a gente determina um zero da função, a gente sempre terá o valor de delta, que é menos b, que é b ao quadrado menos 4ac. Delta sempre será definido assim, podendo ser duplo real, unicamente real e sem ponto de apoio, que é nulo. Positivo, negativo ou nulo. São pontos que a gente distingue em cada um deles. Para a gente responder uma questão assim, a gente vai pegar aquelas questõezinhas que a gente tinha antes. A gente vai pegar, vai montar e vai calculá-lo para desmontá-la diretamente. A gente pode ser por delta ou por equação. Vai depender de como ela vem. Lembra que a gente trabalhava em Bhaskara, x' e x duas linhas? Pois é, são as coordenadas. Elas definem os valores dos termos e se satisfaz ou não o que se pede à função. Se você observar, ela vai determinar exatamente o que se quer. Se ela tem uma raiz, se ela tem duas raízes, se ela é distinta ou não, dependendo do resultado da questão.